Para encerrar essa nossa aula sobre instrumentos de medição, eu vou falar agora do paquímetro. O paquímetro, ele também é um instrumento medido para medir comprimentos, distâncias, né? Um instrumento usado para realização de medições de comprimento. O micrômetro também. Na figura aqui da esquerda, acima, eu tenho um paquímetro digital. Vejam, ele já me dá a leitura digital do instrumento. Aqui eu tenho como resposta 20,56 milímetros, 4 algarismos significativos, porém o duvidoso é o 6, que é o último. Então, o número 20,56. Aqui, essa medida com esse instrumento chamado micrômetro me dá como resposta 5,957 milímetros. Meu algarismo duvidoso é o último, é o 7, ele é da ordem de milésimo de milímetros, tá? Todos são algarismos significativos, porém o último é duvidoso. Um paquímetro, ele tem diferentes partes, uma para medição externa, uma parte para medição interna e uma haste que vai servir para medir a profundidade. Eu tenho aqui um videozinho que mostra como é que eu uso o paquímetro para medir as dimensões, por exemplo, de uma xícara. Então, olhando para essa situação, eu vejo que com a parte de baixo do paquímetro, ao empurrar ele para a direita, ao deslocar ele para a direita, ele vai abrindo, eu vou ajustando essa abertura de acordo com aquilo que eu quero medir. À medida que eu vou abrindo ele, eu consigo encaixá-lo aqui, por exemplo, na borda externa da xícara e fazer uma leitura da medida do diâmetro externo dessa xícara. A parte aqui de cima do paquímetro, eu posso encaixá-la dentro da xícara para fazer uma medida interna. Quando eu movimento, sai uma haste, e essa haste que está aqui na outra borda do paquímetro, ela me ajuda a medir profundidade. Então, a parte daqui de baixo, que é a parte que eu movimento abrindo o paquímetro, eu consigo medir diâmetro externo, ok? Do jeito que ela posicionou aqui no vídeo. Virando ele, a parte superior me permite medir o diâmetro interno dessa xícara, tá? Posiciono, a leitura agora está do outro lado. E à medida que eu desloco o paquímetro, sai uma haste aqui atrás. Essa haste eu coloco ali dentro do objeto para poder medir profundidade. Então, é assim que funciona um paquímetro. Porém, nem todos os paquímetros são paquímetros que nós chamamos de paquímetro digital. Tem o paquímetro, que aqui é analógico, onde eu vou fazer uma leitura mesmo, vou visualizar através da régua qual é a medida do meu instrumento. Aqui eu meço o que é externo, aqui eu meço o que é interno, e com a haste que sai da outra extremidade, eu meço profundidade. Aqui, nesta régua maior, eu tenho a quantidade de milímetros do meu objeto, e aqui eu tiro os décimos de milímetros. Essa hastezinha aqui em cima, esse pinozinho aqui em cima, né, não é uma haste, é um pino, ele serve para travar o paquímetro, então eu realizo a medição, travo ele girando esse pino aqui e faço a leitura fora do objeto que eu estou querendo medir. Essa semicircunferência serve para me ajudar a deslocar essa régua inferior do paquímetro. Vamos realizar algumas medições através de figuras, tá? Eu tenho aqui uma figura que representa uma parte de um paquímetro. Então, eu usei ele para medir, seja lá uma parte externa, uma parte interna, ou uma profundidade de algum objeto, e eu vou fazer a leitura da medição desse paquímetro. Aqui seria o 50 milímetros, 60, 70, 80, 90, 100, 110 milímetros. O pedacinho que eu tô aqui pega uma parte de 110 milímetros. E a minha reguinha aqui embaixo vai de 0 a 10. Eu tenho aqui, ó, marcado no meu paquímetro 0,05, o que significa que eu vou ter que escrever a minha resposta com uma vírgula, e depois da vírgula eu vou ter que pôr 2 algarismos, sendo que o algarismo duvidoso vai ser o meu último algarismo que aparece aqui, ok?
A menor divisão que ele tem é de 0,05 do milímetro. Como é que eu faço a leitura? Vejam que essa régua pequena, ela está deslocada em relação ao que seria o zero do meu paquímetro. Meu paquímetro fechado estaria aqui essa reguinha junto, zero com zero, tá? Se eu voltar na foto anterior, este zero aqui da minha reguinha estaria coincidindo com esse zero da régua maior, ok? E aí, quando eles coincidem, o meu paquímetro está todo fechado. Aqui, o meu zero já não está mais coincidindo com zero. Esse zero aqui da reguinha já passou dos 50. Ele passou quanto dos 50? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. O meu zero daqui de baixo, o tracinho dele passou do 9 décimos de milímetros. Então, aqui tem 50, andei mais 9, a minha resposta começa com 59. Agora, quais são os algarismos que eu vou pôr depois da vírgula? Para saber quais algarismos eu vou pôr depois da vírgula, eu tenho que olhar nessa régua pequena, qual é o número que o tracinho dele corresponde exatamente em cima do risquinho dos milímetros desta outra régua. Então, esses tracinhos que aparecem aqui, o primeiro que coincidir com um tracinho aqui da régua de cima, vai me dizer quais números eu vou pôr aqui. O zero não estava coincidindo com o 9. Entre o 0 e o 1, eu tenho metade da divisão, que é esse meu 5 que aparece aqui, ó, do 0,05. Na figura, ele já deixou mais forte para mim, olha, dizendo que esse 3 está coincidindo com esse tracinho aqui que vem depois do 70. Se eu olhar todos esses traços anteriores ao 3, eu observo na figura que eles não coincidem com nenhum tracinho aqui de cima, eles não estão juntinhos. Agora, o 3 já aparece juntinho. Depois do 3, vejam, já tá deslocado em relação ao tracinho de cima. Então, o 3 é o que tá coincidindo. O 3 deu certinho lá em cima, então a minha resposta vai ser 59,30. Opa! 59,30 milímetros. Essa é a ordem de grandeza aí do meu paquímetro. Então, fiz uma primeira leitura, 59,30. Vamos fazer mais uma leitura. De novo, tá aqui uma foto de uma figura de um paquímetro. Aqui em cima, minha régua principal, minha régua maior. Eu olho para a reguinha e vejo onde esse zero está posicionado. Passou do 120. Quanto que esse zero passou do 120? Vamos olhar. 121, 122, 123, 124, 125, mas não chegou a coincidir esse zero com o próximo tracinho, que seria do 6, né? Então, é 121, 122, 123, 124, 125, vírgula, porque não chegou no 6, então, 125, vírgula. Quantas casas depois da vírgula? Tenho que ter 2, sendo que a última casa aqui é o meu algarismo duvidoso, ok? Para eu saber o que eu vou pôr aqui, eu tenho que olhar na minha régua menor, qual é o tracinho da régua menor que coincide com os tracinhos de milímetros aqui em cima, que fica retinho, os dois parecem um traço só. O desenho já está me mostrando que é o 8. Então, minha resposta fica 125,80. 125,80 milímetros. Vamos para mais uma figura. Nessa outra figura, olhando, aqui eu tenho 20, 30, 40, 50, 60, 70 milímetros. Aqui embaixo tá minha reguinha, que me diz aqui até o 10º de milímetros. Lembrando, minha resposta tem que ter vírgula, 2 casas depois da vírgula, sendo que o último algarismo é o duvidoso. Então, vamos lá. O 0 está depois do 20, então é mais do que 20. Qual é a posição que o 0 está depois do 20? 21, 22, 23. Eu tô contando os milímetros aqui em cima, ó, nessa régua de cima. 121,
122, 123. Não chegou a coincidir nem com o 3 milímetros e nem com o 4. Então, antes da vírgula, eu vou pôr 123. Depois da vírgula, eu vou olhar qual número que o traço de cima coincide exatamente com o traço dos milímetros da régua principal. Na figura, ele já marcou mais forte aqui para mim, ó. É esse traço aqui. Vejam, não é o traço do 3 que ele marcou, não é o traço do 4 que ele marcou. É entre o 3 e o 4. Bem o traço do meio, ó. Se não é o 3, nem o 4, é algo que está entre o 3 e o 4. Exatamente no meio, ele vai ser esse cinquinho que aparece aqui para mim, ó. 35, 123,35 milímetros. Tá aqui minha resposta. Ai, perdão, não é 100, é 23. Eu achei que tinha um 100 ali, né? O anterior é que era 100, é 23. Desculpa, pessoal, ignorem o 100. É que aqui não é 120, 130, o anterior era 100, né? Aqui não, aqui é 20, 30, então é 23,35 milímetros. Desculpe aí um errinho que eu cometi. Mais uma situação. Olhando para essa outra situação, como é que eu vou fazer a leitura? 10, 20, 30, 40, 50, 60 milímetros. Depois dos milímetros, vírgula, eu tenho que ter duas casas. Isso me diz que eu tenho que ter duas casas. O 0 passou do 10, parece que tá em cima aqui do 11, mas não tá bem em cima, não, tá? Se eu tivesse com o instrumento, eu ia ver que não tá bem em cima. Como ele marcou já aqui para mim no meio, ó, para mim tá quase em cima do 11, eu já vou dizer que é 11, porque para mim ele tá em cima ali do 11, tá? Pouquinho deslocado, mas tá praticamente no 11, vírgula, duas casas depois. Vejam que o traço que tá mais forte já tá logo aqui, porque esse 0 tá bem próximo aqui do traço do 11, 10 milímetros, 11 milímetros, tá bem próximo. Então, é 10, é algo entre o 0 e o 1. Então, o traço que tá mais forte, coincidindo com o de cima, é esse. Então, 11,05. Por que 0,5? Porque o que tá mais forte tá entre o 0 e o 1. E entre o 0 e o 1, eu tenho aqui 0,5. Então, aqui é como se fosse 0,5, aqui também 0,5, aqui também 0,5, ok? Aqui 1,5, 2,5, 3,5 e assim por diante. 11,05 milímetros. Aqui eu tenho uma situação, problema, como é que essas coisas aparecem para mim numa questão de vestibular, tá? Então, antes de encerrar a aula, eu vou propor aqui um probleminha para nós pensarmos juntos. O que o problema diz? Um professor de física levou seus alunos da primeira série do ensino médio para o laboratório e ofereceu-lhes vários instrumentos de medida com a finalidade de avaliar a capacidade de seus alunos de lerem corretamente as medidas feitas, levando em conta a precisão dos instrumentos. Entre esses instrumentos havia uma régua milimetrada. Então, olha, eu sei que dentre os instrumentos aparecia a régua em milímetros. Havia uma régua milimetrada para cada grupo medir a largura de suas folhas de sulfite. Foram escolhidos 5 grupos para apresentarem suas conclusões, e apenas um grupo fez a correta leitura de sua medida. A alternativa correspondente a esta leitura correta é: vejam, aqui eu tenho 21,250, 21,35, 21,4, 22,0 e 22. Vamos pensar na quantidade de algarismos. No item A, 21,250 centímetros. Olha a quantidade de algarismos que eu tenho aqui. Eu tenho 5 algarismos significativos, sendo que o último para mim é o algarismo duvidoso. Será que uma régua milimetrada consegue me dar essa precisão aqui de 21,250 centímetros? Vamos lembrar da régua, né? A régua tem 0,
2 centímetros, estou mais ou menos imaginando. Aqui seria o 0,5 da régua, aqui seria também um 0,5. Essa régua está dividida em partes iguais, 2, 3, 4 milímetros, 2, 3, 4 milímetros. Então, quando eu coloco um objeto aqui em cima, qual é a precisão que eu consigo ter, né, em relação a esse objeto? Será que eu consigo esses 3 algarismos aqui depois da minha resposta? Com certeza não. Eu vou ter certeza da quantidade de centímetros aqui antes da vírgula. Eu vou ter certeza em relação a um desses milímetros. Porém, eu não tenho certeza entre 1 milímetro e outro. Então, minha resposta tem que ter, no máximo, 4 algarismos. Qual dessas respostas tem 4 algarismos? Aqui eu tenho 5 algarismos. 2, 1, 2, 5 e 0, portanto, essa resposta está errada. Aqui eu tenho 4 algarismos, 1, 2, 3, 4, então, essa é uma possibilidade. 1, 2, 3 algarismos, não, porque eu tenho a precisão dos centímetros, do 21, posso ter certeza dos 4 milímetros, mas será que é algo entre o 4 e o 5 dos milímetros? Então, tem que ter um algarismo a mais. Aqui também tem 3 algarismos, então, também está errado. Aqui só tem 2 algarismos, também está errado. Portanto, a alternativa correta aqui para nós seria a alternativa B, porque é a única alternativa que apresenta 4 algarismos significativos. Se eu voltar aqui todos os meus slides para a situação que eu tinha a régua, né? Então, voltando todos aqui, eu perdi o meu slide, mas eu já falei de tudo isso. Quando eu olho para a régua, eu tenho aqui os centímetros, que eu tenho certeza. Eu posso ter certeza de um desses milímetros, mas eu tenho uma dúvida entre 1 milímetro e outro, ok? Eu sempre tenho uma dúvida entre 1 milímetro e outro. Está certo? Com isso, eu estou encerrando a aula que fala das medições, algarismos significativos, leituras com réguas, paquímetros e assim por diante. Não falei, mas eu vou mencionar aqui para vocês sobre regra de arredondamento. O que nós vamos fazer? Existem várias regras para arredondamentos, tá? Nós vamos utilizar a mais simples possível. Nós vamos olhar o número que vem em seguida. Se o número que vier em seguida daquele que a gente quiser, se ele for maior ou igual a 5, nós vamos aumentar em uma casa decimal. Agora, se o número que nós estivermos olhando for menor do que 5, aí nós vamos manter o número da casa decimal. O que eu quero dizer com isso? Apaguei aqui minha luzinha só para explicar. Se eu tenho 10,98 e quero dar minha resposta com 3 algarismos apenas, eu olho para este número. Se este número for maior ou igual a 5, eu vou aumentar uma casa decimal do número anterior, ok? Aqui já era 9, quando eu for aumentar uma casa anterior, ele passaria a ser 10, então minha resposta seria 11,0, tá? Aproximadamente. Se eu tiver com 9,63 e eu quero minha resposta com 2 algarismos significativos, este número aqui, ele é menor do que 5, então eu mantenho o número anterior. Eu dou minha resposta como aproximadamente 9,6. Se eu tiver o número 7,785, eu quero dar a resposta com 3 algarismos. Eu tenho que descartar esse aqui. Então, eu vou olhar, ele é maior ou igual a 5, eu vou aumentar uma casa decimal. Então, fica 7,79. Se for maior ou igual a 5, eu aumento uma casa decimal. Se for menor do que 5, eu vou manter a casa decimal anterior, tá? Tem regras mais específicas para essas regras de arredondamento, porém eu vou adotar esse critério com vocês
neste ano letivo. E com isso, eu encerro a nossa aula 1 com 3 gravações de aproximadamente 20 e poucos minutos cada uma delas, mas necessário para abordarmos aí a parte inicial da física. Espero que todos estejam bem. Na próxima aula eu vou falar de notação científica, então até a próxima semana. Um grande abraço a todos.